Você já sentiu aquela raiva que não sai? Aquela que você engole, finge que não existe, mas que fica lá, corroendo por dentro como um ácido? Pois é, meu amigo, essa raiva não some, ela só se esconde. E quando menos espera, ela explode. Ou pior, te devora vivo. Você clicou nesse vídeo porque sabe do que eu tô falando. Não é teoria, não é papo de autoajuda, é a realidade nua e crua. Emoções reprimidas não evaporam, elas se transformam. E muitas vezes em monstros. Atenção, este vídeo contém legendas para que você possa acompanhar mais intencionalmente e absorver as ideias no seu próprio ritmo. Aqui falamos de psicologia e filosofia com foco em desenvolvimento pessoal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal. E no final, você vai descobrir como transformar essa raiva em força, sem virar um monstro no processo. Pensa num cara quieto, sempre calmo, nunca reclama. Um dia, ele quebra o computador do trabalho com as próprias mãos, ou a mulher que aguenta tudo calada até que de repente surta por causa de uma toalha molhada no chão. Parece irracional. Não é. É só o resultado de anos acumulando o que nunca foi dito. A psicanálise chama isso de formação reativa. Você reprime tanto que quando vaza, vaza errado. E não é só raiva, medo, frustração, mágoa. Tudo o que você não enfrenta vira um parasita emocional. Freud já avisava, o inconsciente não aceita não como resposta. Se você enterra um sentimento, ele acha outro caminho. Pode virar ansiedade, depressão, dor crônica, até doença física. O corpo grita o que a boca cala. Olha só a história do Freud de novo. Ele estudou casos de mulheres com sintomas inexplicáveis, cegueira, paralisia, sem causa médica. Adivinha? Eram emoções reprimidas convertidas em doença. Chocante, né? Mas faz sentido. Se você não processa, o corpo processa por você. E a sociedade? Ah, a sociedade ajuda bastante. Ou melhor, atrapalha. Homem não chora. Mulher tem que ser paciente. Ficar bravo é falta de educação. A gente aprende desde cedo a sufocar o que sente e depois se pergunta por que vive explodindo ou se sentindo um peso morto. Mas aqui vem o pulo do gato. Raiva não é errado, ela é um sinal, como a dor que avisa que você tá pisando num prego. O problema não é sentir, é ignorar. Nietzsche batia nessa tecla. Quem nega seus instintos vira escravo deles. Ou você domina a sua sombra, ou ela domina você. E não vem com, ah, mas eu controlo. Controlar não é reprimir. Controlar é reconhecer, entender, direcionar. Um estudo da Harvard mostrou que pessoas que negam a raiva têm mais chances de infarto. O sangue ferve, a pressão sobe e o corpo paga o pato. Já reparou como criança birrenta vira adulto explosivo? Ou o oposto, o adulto que engole tudo e vira uma panela de pressão sem válvula. A gente repete o que não resolve. Jung chamava isso de sombra. O que você não enfrenta em você, controla você. Mas calma, não tô dizendo pra sair quebrando coisas. Há um meio termo. Reconhecer a raiva não é dar passe livre pra agressão, é entender o que ela tá te dizendo. Injustiça, falta de respeito, limite ultrapassado. A emoção é uma mensageira, não a inimiga. Então vamos combinar uma coisa. Pare de achar que ser forte é aguentar calado. Forte é quem olha pro lixo emocional e decide limpar. Porque senão, cedo ou tarde, o lixo transborda. E aí, ou você tira o monstro da jaula, ou ele te come vivo. Como dizia Friedrich Nietzsche, quem luta com monstros deve acautelar-se para não se tornar um monstro. Você já viu alguém que era bonzinho a vida toda e do nada comete uma barbaridade? Não é coincidência, é a conta chegando. A história tá cheia de exemplos de gente que reprimiu até não aguentar mais. E quando explodiu, destruiu tudo ao redor. Hitler, por exemplo, era um fracassado que engoliu humilhações até criar o Terceiro Reich. Não tô dizendo que todo mundo que guarda raiva vira um ditador, mas o buraco é mais embaixo. Pensa no cara que é humilhado no trabalho todo dia e nunca revida. Parece forte, certo? Errado. Ele pode estar só acumulando até o dia em que perde o emprego e volta com uma arma. Ou o marido que nunca discute, só acena com a cabeça, até que um dia some e abandona a família sem explicação. Repressão emocional não é paz. É um vulcão adormecido. A psicologia chama isso de efeito panela de pressão. Quanto mais você segura, maior o
o estrago quando estoura. E não precisa ser um crime, pode ser um divórcio silencioso, uma depressão que surge do nada, ou até uma doença autoimune. O corpo e a mente têm limites. Olha o caso do Freud de novo. Ele tratou um paciente que tinha pesadelos horríveis com cavalos. Depois de meses de análise, descobriu que o cara, quando criança, via o pai espancando os animais e nunca pôde fazer nada. A raiva engolida voltou como terror noturno. Se você não resolve, o inconsciente resolve por você. E sempre do pior jeito possível, e não é só coisa de louco. No Japão, tem até uma palavra para morte por excesso de trabalho. Karoshi. O que leva alguém a isso? Pressão social, medo de falhar, orgulho ferido, emoções que nunca foram colocadas pra fora. Aí o corpo paga. Infarto, úlcera, burnout. O preço de fingir que tá tudo bem, mas e os relacionamentos? Ah, aqui é clássico. O casal que nunca briga parece perfeito, né? Só que quando não há conflito, há falsa harmonia. Um dia, um dos dois acorda e diz: acabou. O outro fica em choque. Mas a gente nem discutia. Pois é. Justamente, brigas saudáveis limpam o ar, silêncio só acumula veneno. E tem aquele amigo que sempre ouve, nunca reclama, até que some sem aviso, você fica sem entender, mas ele já estava se afogando há tempos. Raiva não expressa, vira ressentimento, e ressentimento é o câncer das relações, Nietzsche já dizia. O ressentimento é o veneno que você toma esperando que o outro morra. Mas por que a gente faz isso? Medo. Medo de ser julgado, de perder controle, de magoar os outros. Só que no fim, quem mais se machuca é você. Um estudo da Universidade de Stanford mostrou que pessoas que escondem emoções têm níveis mais altos de cortisol, o hormônio do estresse crônico. Enquanto isso, quem externaliza de forma saudável vive mais e melhor. E não adianta dizer, eu lido bem. Tem gente que acha que beber, fumar ou trabalhar 16 horas por dia é lidar. Não é. É fugir. E quanto mais você foge, mais o problema cresce. Jung tinha uma frase dura: aquilo que você resiste, persiste. Então qual a saída? Primeiro, admitir que você não é uma pedra. Segundo, encontrar formas seguras de extravasar. Escrever, falar, praticar esportes, terapia. Terceiro, entender que raiva não é seu inimigo, ela é um alarme. Se você desliga o alarme em vez de ver o incêndio, a casa queima. Agora você vai descobrir como transformar essa raiva em força, sem virar um monstro no processo. Como dizia Carl Jung, tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a um melhor entendimento de nós mesmos. Chegou a hora da virada. Você já entendeu que reprimir raiva é como segurar um tijolo com os dentes. Cedo ou tarde, você se cansa e ele cai na sua cara. Mas e agora? Como transformar essa energia explosiva em algo que não te destrua, mas sim te fortaleça? A resposta não está em evitar a raiva, mas em usá-la a seu favor. Pensa num lutador de boxe. Se ele só despeja toda a força no primeiro round, perde. Se segura demais, é nocauteado. O segredo está no controle. Com a raiva, é a mesma coisa. Você não pode deixar ela te dominar, mas também não pode ignorá-la. Ela tem que ser sua, aliada. A psicologia chama isso de canalização emocional. Em vez de explodir no chefe, você transforma aquela indignação em motivação para procurar um emprego melhor. Em vez de engolir desaforo do parceiro, você usa aquela raiva para ter uma conversa franca e colocar limites. Raiva bem direcionada é combustível para a mudança. Olha o exemplo de Martin Luther King. Ele tinha motivo para odiar, para querer violência, mas transformou a raiva em discursos poderosos que mudaram o mundo. Gandhi fez o mesmo. Não é sobre não sentir raiva, é sobre não ser escravo dela. E como fazer isso na prática? Primeiro passo, pare de se culpar por sentir raiva. Ela é natural, biológica. Até os animais sentem. Segundo passo, identifique o que realmente te deixou bravo. Às vezes, a gota d'água é só a ponta do iceberg. Você não está puto porque o café esfriou, mas porque se sente desvalorizado há meses. Terceiro passo, ache um escape físico. Correr, bater num saco de pancada, dançar até suar. Raiva é energia e energia precisa ser gasta. Quarto passo, fale, mas fale direito. Em vez de você é um idiota,
Diga: eu me sinto desrespeitado quando você faz isso. Assim, você não ataca, você se abre. E se a raiva for antiga, daquela mágoa que você carrega há anos, aí é hora de encarar o monstro. Escreva uma carta que você não vai enviar. Grite no travesseiro, faça terapia. O importante é tirar isso de você, porque raiva guardada é como um tijolo no estômago. Você até se acostuma, mas ele continua lá, pesando. E tem um truque poderoso: use a raiva como sinal de alerta. Toda vez que ela aparecer, pergunte: o que isso está me mostrando? Injustiça, medo, falta de respeito. Quando você entende a mensagem, a emoção perde a força negativa, vira só um aviso, não um tirano. E não se engane, isso não é sobre ser iluminado e nunca mais sentir raiva. É sobre não deixar que ela te corrompa. Como dizia o filósofo estoico Epiteto, não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. Você pode ser atingido, mas não precisa ser derrotado. No fim das contas, a raiva é como fogo. Pode queimar sua casa ou cozinhar sua comida. Tudo depende de como você lida com ela. E agora? A escolha é sua. Vai continuar engolindo até explodir ou vai aprender a transformar esse veneno em remédio? Se esse vídeo te fez pensar, deixa seu like e comenta aí embaixo qual situação te fez engolir raiva e depois se arrepender. E se inscreve no canal, porque toda semana a gente traz um tema assim, que mexe com o que a gente realmente é. Até a próxima. E lembre-se, suas emoções não são seus inimigos, são seus guias.